A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 13, a última lição deste primeiro trimestre do ano de 2025 das lições bíblicas jovens. E hoje estudaremos a lição que tem como título Conselhos para uma Vida Autêntica. Nós estamos encerrando os nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estudamos o tema A Verdadeira Religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. E hoje chegamos na nossa última lição do nosso trimestre e estaremos comentando a lição Conselhos para uma Vida Autêntica. Então, meus amados irmãos, hoje estaremos encerrando o nosso estudo bíblico, do qual fizemos nesses 3 meses sobre a carta de Tiago. Tiago, irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. E a lição do trimestre encerra justamente trazendo esses conselhos para que nós venhamos a ter esta vida autêntica, porque ao longo deste trimestre falamos muito sobre como ter uma autenticidade. Dentro dessa perspectiva, nós hoje estaremos finalizando, fechando o trimestre, dando justamente esses conselhos para que venhamos a ter esta vida autêntica, porque ao longo do trimestre nós falamos inúmeras vezes que a carta de Tiago é uma carta prática, é como se fosse o Provérbios do Novo Testamento. Por quê? Porque o livro de Provérbios são conselhos práticos para colocarmos em prática no nosso dia a dia. E a carta de Tiago tem essa semelhança por trazer essa sabedoria, de trazer a praticidade da fé. O primeiro tópico da lição, o autor vai falar sobre a importância da oração. Ele vai falar primeiro sobre a oração. Por quê? Porque ele está pegando justamente o texto bíblico ao qual nós estaremos comentando, tendo como base para esta lição, justamente o livro de Tiago, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 20. E ele vai falar já nesse primeiro ponto justamente sobre a oração. Por quê? Porque é neste ponto que Tiago vai trazer uma resposta, vamos falar assim, justamente adequada. E que resposta adequada é esta para todo tipo de situação da nossa vida? Seja aflições, seja alegria, seja adversidades, seja bonança, seja estando com saúde, seja estando sem saúde. Então, Tiago, ele vai trazer justamente uma resposta, vai mostrar essa resposta que obtemos através da oração, justamente em todas as situações da vida. Por isso o trecho que o autor pega justamente como texto bíblico vai falar: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Então, Tiago aqui ele está justamente nos mostrando que a oração é que nos ajuda a nos mantermos conectados com Deus. E quando eu tenho essa confiança em Deus, eu permito que Ele venha agir na minha vida para que as coisas venham a acontecer conforme o seu querer e a sua vontade. Então, quando eu tenho uma prática regular de oração, isso vai refletir justamente que a minha vida está centrada em Deus. E tudo isso é justamente o que Tiago quis mostrar para nós e cristãos de todos os tempos, que Deus, ele quer manter contato conosco, ele quer relacionar com cada um de nós. O segundo ponto, o autor vai falar sobre oração da fé. Porque no versículo 15 ele fala: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Então, neste ponto, Tiago agora ele sai daquela oração, vamos falar assim, de um contexto geral, e focaliza numa oração que ele chama de justamente de oração
da fé. E nesta oração aqui, que ele chama de oração da fé, é justamente aquela oração que nós temos por base Deus. Quando Deus é a base da nossa confiança e nós estamos piamente alicerçados nas suas promessas e na sua capacidade de operar milagres, nós temos a certeza, meu irmão, que a oração que nós estamos fazendo é uma oração da fé. E por que oração da fé? Porque é a oração da fé que vai salvar o doente. Observe que a oração da fé aqui, ela tem uma perspectiva não de fé da pessoa que está doente, mas de fé daquele que está orando. Então é a oração da fé. É a oração da fé. E Jesus agia desta forma. Porque muitas vezes, agora me faz lembrar justamente aquela passagem quando os amigos de um certo paralítico entram numa casa pelo telhado e desce o paralítico até Jesus. Por quê? Porque as pessoas tinham fé que o paralítico ia ser curado. E muitas vezes o paralítico talvez nem tivesse fé. Nem tivesse fé. Então a oração da fé é justamente a oração de quem está fazendo a oração. Eu estou orando por alguém que está enfermo. Aquela pessoa muitas vezes não tem nem fé, nem acredita, mas a minha oração, que Tiago chama oração da fé, ela vai salvar o doente, ela vai restaurar o doente. Então, meus amados irmãos, neste ponto aqui está mostrando justamente que a oração da fé, ela surte efeito justamente, não é porque eu orei, porque eu tenho mérito algum, não, mas porque é Deus quem faz, porque nós não temos mérito nenhum, somos apenas vasos, e vasos de barro. O terceiro e último subponto deste tópico é falar sobre oração pelo próximo. Neste ponto aqui, o autor vai focar justamente a oração focalizada ao próximo, ou seja, orando uns pelos outros. Tiago fala sobre isso no versículo 16 do capítulo 5. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais um pelos outros, para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, neste ponto aqui, Tiago está nos mostrando que quando nós estamos orando um pelos outros, porque a oração muitas vezes ela acontece de forma mental, não é? E muitas vezes verbalizamos a nossa oração. E muitas vezes estamos em um ambiente público, vamos falar assim, a igreja, no sentido de público, de ter públicos, né? Mas muitas vezes estamos em casa. E muitas vezes estamos em casa, até na igreja, e oramos com a nossa mente, ou seja, com os nossos pensamentos, com a nossa, o intelecto, né? Mas sem verbalizar aquilo que estamos orando. Então, neste ponto aqui, Tiago está nos mostrando de que quando fazemos isso, nós de fato estamos orando e tendo comunhão um para com os outros. Porque uma coisa é eu estar orando, como os fariseus oravam em praça pública para serem vistos. E a outra coisa é eu estar sozinho, eu e Deus, e elevar a minha oração intercessória pela vida dos meus irmãos. Então isso demonstra justamente humildade, piedade e compaixão. E acima de tudo, isso que nos faz termos comunhão um para com o outro. Por quê? Porque eu tenho empatia com o meu irmão. E comunhão é muito mais do que organizar um café da manhã, um lanche da tarde, um almoço ou alguma coisa do tipo, porque comunhão é eu me colocar no lugar do meu irmão que muitas vezes está padecendo, está precisando de um auxílio, seja ele tanto financeiro e seja ele também espiritual, porque muitas vezes as pessoas necessitam de uma palavra e nós somos instrumentos de Deus justamente para trazermos paz para aquela vida. E que a nossa oração seja justamente para trazer paz para as pessoas. Então, ore pelo próximo, meu irmão. Porque isso vai fazer com que o corpo de Cristo venha a ser fortalecido. E que é o corpo de Cristo? É justamente a sua
igreja. O segundo tópico da lição, o autor vai falar sobre o poder da confissão. Confissão de pecados, que é justamente o que está no texto bíblico, que vai mostrar o poder que tem confessar pecado. E Salomão já falava, né, que aquele que encobre os seus pecados não alcançará misericórdia, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, aquele que encobre as suas transgressões não vai prosperar, mas aquele que confessa e deixa, porque não é apenas confessar, mas é confessar e deixar. Mas o primeiro ponto para eu deixar, eu tenho que confessar. E quando eu confesso, a palavra já diz, né? É muito forte confessar. Eu estou reconhecendo que cometi algo errado, que falei algo errado ou que pensei algo errado. Porque existem essas gradações justamente na confissão. Existem confissões que eu me confesso única e exclusivamente para com Deus, mas existem confissões que eu tenho que verbalizar para com o meu próximo e muitas vezes para a comunidade a qual estou inserido, no caso a igreja. Então, quando eu ofendo alguém, quando eu machuco alguém, essa pessoa precisa receber justamente que eu vá até ela e peça perdão, que eu confesse que errei. Então, este é o primeiro ponto. A confissão, meu irmão, ela é libertadora. E o autor bíblico, trilhando justamente o que Tiago vai falar em sua carta aqui. Confessando nossos pecados, nós alcançaremos misericórdia, porque é através da confissão que nós experimentamos, como os crentes salvos em Cristo Jesus, a graça de Deus, experimentamos o perdão de Deus. Então, é isso que Deus quer para cada um de nós. O segundo subponto é falar sobre cura espiritual e física. Neste ponto aqui já vai mostrar as consequências da confissão e do abandono do pecado. Neste ponto aqui está mostrando justamente que o mal, que é o pecado, ele reflete em todos os aspectos da nossa vida, seja ele espiritual, seja ele vamos falar, físico, ou seja ele emocional. Então, tanto físico, quanto emocional, quanto espiritual, é afetado pelo pecado. Mas quando reconhecemos que estamos em pecado, reconhecemos o nosso erro, nós, de forma indubitável, estaremos trazendo para cada um de nós cura física e espiritual, porque hoje vivemos em um mundo onde as pessoas são doentes no sentido de com doenças da mente, são as chamadas doenças psicossomáticas, doenças da alma que refletem no corpo, ou seja, atinge a estrutura física. E muitas vezes a doença ela precisa ser tratada através de um psicólogo, através de um psiquiatra. Por quê? Porque são doenças da mente, doenças da alma, que reflete no nosso corpo, que reflete na nossa saúde física. Então, o ato de confessar o pecado, de nos libertar justamente daquilo que muitas vezes estava fazendo-nos retrair, fazendo-nos estar fechado com relação a alguma coisa na nossa vida, porque estamos escondendo, estamos no erro, vamos falar deste modo. É o que aconteceu com Davi, que ele fala quando ele estava em pecado. Quando ele estava em pecado, parecia que os seus ossos estavam secos, porque é a perturbação na mente da pessoa, a gente falando dessa forma para que os irmãos entendam, que vem a causar justamente esses reflexos na sua saúde física e espiritual, porque é tudo que vem da alma. Então, a confissão do pecado, ela liberta, ela cura a alma, ela cura o espírito e ela cura o corpo. Encerrando esse tópico, vamos falar sobre os exemplos de Elias. Já falamos de oração,
falamos de confissão, e Tiago ele fala também sobre um personagem do Antigo Testamento que é de Elias, que ele fala que Elias, homem igual a nós, ou seja, falando Elias, humano como nós, sujeito às mesmas paixões, ou seja, sujeito às mesmas tentações. É isso que ele está falando de Elias, homem igual a cada um de nós, sujeito ao mesmo pecado que nós. Aí Tiago fala, ele orou e pediu que não chovesse. E por 3 anos, 6 meses, não choveu sobre a terra. O autor aqui ele está nos mostrando justamente que a oração, meu irmão, ela surte efeito quando há um propósito de Deus na vida daquele que está disposto a orar. Tiago está dizendo a Elias, sujeito às mesmas paixões que nós. Homem como ele era, que pecou, que errou, que foi tentado. Entretanto, ele orou e pediu a Deus. E Deus concedeu o quê? Que não chovesse, porque quem fez aquilo foi Deus. Mas Deus fez aquilo através da oração de Elias. Mas passou-se 3 anos e meio e depois o que aconteceu? Elias orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Então aqui ele está usando o exemplo de Elias para nos mostrar que a oração ela tem efeito. A oração ela tem a sua eficácia. A oração ela não depende da minha perfeição. A oração ela não depende da sua perfeição. É isso que Tiago está dizendo. A Elias, homem sujeito às mesmas paixões que nós, ele orou e pediu, ou seja, eu não preciso ser perfeito no sentido de absoluto, porque ninguém é perfeito. A Bíblia fala disso. Jesus falou sobre isso. Bom mestre. O jovem rico chegou para ele e Jesus fala, bom porque me chamas bom? Bom só tem Deus. Ele está dizendo nesse sentido justamente que quem é perfeito em toda a plenitude absoluta é Deus. E Cristo, na condição de homem, ele estava justamente transferindo a glória para Deus para mostrar que bom é Deus o Pai. Então, neste ponto aqui, o que o autor está querendo nos mostrar é justamente isso, que Elias, igual a cada um de nós, teve a sua oração respondida, não porque ele era perfeito, não, mas porque ele era fiel a Deus e tinha fé. E fiel é justamente de fidelidade. Ele sabia em quem ele tem crido. E mesmo Elias, com falhas, com pecados, com fraquezas, Deus opera na vida de Elias, porque o que Elias pediu, Deus cumpriu. Tanto para segurar o céu e cerrar para que não houvesse chuva, quanto para mandar a chuva. Porque Elias aqui é usado como exemplo justamente para nos mostrar, para vivificar o nosso coração, para entendermos que não é a perfeição que faz Deus ouvir a oração, mas é a minha fidelidade, a minha comunhão, a minha atitude para com Deus que faz com que Deus ouça a oração e responda, porque na verdade Deus ouve todas, mas responder aí que é o problema. Deus responde àqueles que fazem a oração está justamente alinhado de acordo com a sua vontade. Qual o propósito daquilo que eu estou orando para Deus? Vai trazer a glória para quem? Para mim ou para Deus? Se a glória for para Deus, meu irmão, eu não tenho dúvida alguma, e tiver justamente alinhado à vontade dele, vai se cumprir. Porque ele é fiel para cumprir com aquilo que ele fala. Então a promessa de Deus, meu irmão, ela é fiel na nossa vida. Encerrando a nossa lição, o terceiro tópico vai falar sobre a responsabilidade da restauração. Neste ponto aqui, o autor vai tomar como base justamente o versículo de número 19 do capítulo 5 de Tiago, que vai falar sobre irmãos,
Se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, e o 20, saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, o primeiro ponto aqui deste tópico vai falar justamente a busca dos que se afastaram. E eu tenho que entender isso. Por quê? Porque as igrejas hoje elas estão preocupadas não em fazer discípulo, mas estão preocupadas unicamente e exclusivamente em fazer membros. E por que fazer membros? Para aumentar a receita da igreja. Então isso é um problema da atualidade que está uma máxima justamente nos nossos dias. As igrejas, ela tem que entender, e o autor vai falar disso no último ponto, então vamos frisar aqui justamente neste ponto, porque o tópico aborda tudo e muitas vezes nós queremos adiantar alguma coisa, mas esse primeiro tópico vai mostrar justamente a necessidade que se tem de buscar aquela pessoa que está se desviando do caminho da verdade, de buscar aquela pessoa que está trilhando outro caminho diverso daquele que é estabelecido para levar o homem para o céu. Então, neste ponto aqui, nós temos que compreender e entender que Deus, ele está querendo, vamos falar assim, querendo, entre aspas, né, porque é justamente trazer essa noção para que nós venhamos a entender a vontade de Deus, que Deus quer que ninguém se perca. Essa é a realidade das Sagradas Escrituras. E como ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, o que é que ele faz? Levantou homens, levantou mulheres, ou seja, a sua igreja, justamente para fazer esse elo, para que o homem venha a ser ligado novamente com o Criador. E como isso é feito? É justamente buscando aqueles que estão caídos, porque muitas pessoas outrora estiveram no nosso meio e agora estão desgarrados, estão levando uma vida promíscua, uma vida sem Cristo e sem Deus, está trilhando um caminho que vai levar justamente à perdição. Mas Deus, que é fiel, que é maravilhoso, que cuida de cada um de nós, está chamando a que venhamos a exercer justamente o ID dele. E esse ID, meu irmão, não é somente aquelas pessoas que nunca ouviram falar ou aquelas pessoas que nunca professaram a fé em Cristo, mas principalmente daquele irmão que caiu. E muitas vezes aquele irmão que caiu, meu irmão, há uma dificuldade muito maior de reconquistá-lo, principalmente se ele saiu ofendido do meio do povo de Deus, porque isso acontece com frequência. A Bíblia fala, né, que é mais fácil eu conquistar uma cidade fortificada do que ganhar um irmão que foi ofendido. Então, meu irmão, é um trabalho árduo, é um trabalho que exige paciência, mas contudo, colocando Deus na direção, Deus que vai operar. Isso é que eu tenho que entender, que quem opera é Deus. Por isso a Bíblia fala, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então, o que cabe a cada um de nós, lançar a semente. Então, venhamos a fazer isso. O segundo subponto é falar sobre a restauração dos que se desviaram. Aqui está mostrando justamente que o trabalho ele surte efeito. A rede é lançada, meu irmão. Em algum momento você vai puxar e vai vir peixe. Em algum momento você vai ter que se esforçar para puxar a rede até a areia. O que nós queremos falar justamente com essa linguagem figurada aqui, metafórica, do que nós estamos comparando com a rede e o peixe, é justamente aquelas pessoas que estão sendo restauradas ao caminho que leva o homem para o céu. Então, o que nós estamos falando aqui é justamente que o trabalho ele não é vão. É porque muitas vezes, meu irmão, nós não contemplamos o desenrolar daquela vida da que nós falamos. Nós muitas vezes não contemplamos o fim que se deu daquela pessoa que foi chamada a responder afirmativamente ao chamado de Cristo e negou. E muitas daquelas que foram chamadas e responderam ao chamado de Cristo. Então, o nosso objetivo é lançar a semente, é lançar a rede, tentar restaurar. E muitas vezes nós falamos com uma pessoa aqui e durante aquele semana, mês ou ano, aquela pessoa se converteu em outra igreja justamente por aquilo que você falou para ela.
E Deus trabalha, tem a sua multiforma de trabalhar. E isso acontece muitas vezes. O que nós temos que fazer é justamente o que Paulo falou. Nós temos a obrigação única e exclusivamente de plantar. Outro vem depois e vai regar. Mas não é nem o que planta, nem o que rega que dá o crescimento, mas Deus que dá o crescimento. Isso que nós temos que ter em mente. Encerrando a nossa lição, falamos sobre a responsabilidade da igreja. Neste ponto aqui vai entrar naquilo que eu já falei neste momento aqui, deste tópico, que a igreja ela tem uma função. E a função da igreja é fazer discípulos e não fazer membros. Por que eu estou falando isso? Por quê? Porque a igreja ela tem uma responsabilidade. Cristo, quando colocou a igreja aqui na terra, ele deu à igreja alguns preceitos a serem seguidos. E dentre esses preceitos está o primordial para a igreja, que é justamente esse baluarte da verdade neste mundo, é pregar a palavra de Deus. A igreja ela só exerce a sua função com eficácia quando ela está fora das suas quatro paredes. E o que é estar fora das suas quatro paredes? É expandir o reino de Deus na terra. E como é que se expande o reino de Deus na terra? Justamente pregando a palavra, buscando aqueles que nunca ouviram falar de Deus, ouvir a palavra de Deus, aqueles que se desviaram a ouvir a palavra de Deus. E isso acontece como? Através do evangelismo, meu irmão. A igreja ela tem uma função. A igreja ela tem uma função. Não espere que o desviado vai vir para a igreja. Não espere que o perdido, que o ímpio, o pecador, ele venha para a igreja. Não. Quando vem um, é um ou outro. Mas o contato com o evangelho, ele se dá de forma mais profícua, vamos falar assim, quando a igreja está fora das quatro paredes, porque está indo buscar para o redil aqueles que estão afastados de Cristo, estão afastados de Deus, e muitas vezes precisam ouvir uma palavra nossa, para que venha a se converter dos seus maus caminhos. Então assim, meus amados irmãos, nós estamos encerrando a nossa lição de número 13, Conselhos para uma vida autêntica. E esta é a última lição do nosso trimestre, um trimestre maravilhoso que comentamos a lição, a verdadeira religião, o convite à autenticidade na carta de Tiago. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.